Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento Procede FIA tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão de Seguros e Previdência, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; ABROS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste; e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Renato Tavares abordará o seguinte tema: IFRS 17, Impactos de Políticas Contábeis em Bancos e Seguradoras. O professor Renato Tavares é mestrando em Ciências Contábeis e Controladoria, graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas com ênfase em Finanças e especialização em Contabilidade e Controladoria, MBA. Atua como gerente da prática de auditoria em Big Four, com 11 anos de experiência na área contábil de auditoria externa e consultoria, voltada para instituições financeiras, seguradoras, fundos de investimentos e pensão. Possui experiência de 18 anos no mercado segurador, atuando em companhias e corretoras de seguros. É professor em cursos de graduação e pós-graduação voltados à área de ciências contábeis, instrutor em cursos para clientes em diversas áreas, tais como instituições financeiras, empresas de auditoria, consultoria e assessoria tributária, entre outros. Sócio e administrador da Fata Corretora de Seguros. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Renato Tavares apresentará durante 45 minutos o tema IFRS 17, Impactos de Políticas Contábeis em Bancos e Seguradoras, focalizando os desafios dos executivos e executivas das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Renato Tavares. Boa noite, professor. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na FIA, participando mais de um webinar, né? Eu sempre gosto de falar bastante da área de seguros, né? Minha especialização. Isso já são mais de quase 30 anos atuando aí no mercado. A ideia é que hoje, né, pessoal, que a gente fale um pouquinho aí da IFRS 17 e como ela vai trazer, né, os novos impactos na área de seguros e, por consequência, na área de bancos, né, e planos de saúde. Bancos vai ser afetado não porque ele tem uma política contábil que será afetada pelas suas operações, mas da forma como eles consolidam, geralmente, as seguradoras, né? Então, a gente pega alguns conglomerados financeiros, eles têm as seguradoras de baixo, e essas seguradoras são consolidadas nos bancos, né? E a gente tem uma série de desafios que nós vamos ter que tratar no decorrer desse até 2023, né? Só lembrando que essa é uma norma que foi emitida em 2017. Inicialmente, ela aí seria entraria em adoção, né, em 2021, foi prorrogado para 2022, nós tivemos uma segunda prorrogação, que é agora em 2023, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena apresentação que eu fiz aqui. A ideia dessa apresentação é só demonstrar para vocês um pouquinho, né, como que vai ser esse impacto na área de seguros, né? Impacto porque a gente percebe agora, né, de que as empresas não vão poder mais camuflar, na realidade, as operações que venham apresentando prejuízo, né, elas vão ficar bastante evidentes daqui para frente. Isso, naturalmente, como eu separo as operações que são lucrativas das operações que dão prejuízos, isso tem um efeito direto no patrimônio, né? Então, a gente começa, né, falando por que, né, da IFRS 16, né? A primeira norma que tratou da área especificamente de seguros, né, foi a IFRS 4. Ela é uma norma basicamente transitória, né, porque ela não mostrou tanta transparência assim, né? Existem diversas dificuldades na implementação dessa norma.
E as companhias acabaram, né, utilizando bastante, né, essas lacunas da IFRS 4 para aplicar, de certa forma, o que, pessoal? Olhar para os ativos e dos passivos da empresa e verificar se eles estavam adequados ou não. A norma 17 ela veio para tirar toda essas lacunas que ficaram mais evidentes na IFRS 4, tá? Então, esse é o primeiro momento aí de que nós vamos ter uma grande transformação. Assim como nós tivemos na área da aviação, com a implementação do leasing, que passou a ser bens de uso, né? Nós tivemos outras áreas que também estão sendo bastante afetadas, até por causa da IFRS 15. Então, naturalmente, a área de seguros ia passar por algum momento, né, de que ia ter uma grande alteração na sua forma de contabilizar algumas operações, tá? Então, hoje, né, quando a gente analisa a IFRS 17, nós analisamos ela de qual jeito, tá? Primeiro, a gente vai fazer uma separação dos contratos, né? Porque hoje eu tenho contratos que têm cobertura de seguros, né? Eu tenho componentes de investimentos, né, que fazem parte do contrato de seguro, principalmente quando aqueles produtos que a gente chama, né, o vida em vida, né? Que não é um seguro de morte na realidade, né? Que a garantia seria só a morte, mas você pode recuperar uma parte daquilo que você gastou, né, com as operações de vida, e por isso que a gente chama do vida em vida, né? Geralmente, quando tem essa característica, a gente chama de um componente de investimento, né? Mas a norma ele trata como não distinto, né? Nós vamos entender um pouquinho daqui a pouco o que representa dizer esse não distinto. A norma também fala dos derivativos embutidos, mas aí eu não deveria tratar ele como uma operação de seguro, né? E sim como uma operação financeira, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando, o SUSEP tem feito aí um movimento de poder ter algum tipo já de contrato de derivativo dentro das operações de seguros, né? Então, a gente ainda está num processo ainda de entender como que funciona isso para começar a aplicar, né? E eu tenho componentes de investimentos, né, que são de fatos distintos, né? Que eu consigo fazer a separação dele, ele não está ligado direto à operação do contrato de seguros, né? E da mesma forma, como nós temos hoje operações, né, que as seguradoras prestam serviços, geralmente, né, mas não fazem entrega de bens, mas fazem entrega de serviço, como, por exemplo, a administração de um plano de pensão dos funcionários de determinada patrocinadora, a administração do plano de saúde de determinada instituição. Então, na prática, né, nós estamos dividindo hoje, né, tudo que tem dentro da área de seguros em três grandes normas, né? A mais difícil para nós seria aplicar, de fato, a IFRS 17, porque depois ele vai ter um desdobramento nas duas demais normas, tá? Então, quando nós falamos em uma separação, na realidade, de contrato, né, a própria norma ela começa a nos apresentar alguma coisa do tipo do seguro do vida em vida, né? Então, geralmente, né, quando a gente tem um seguro de vida em vida, quais são as principais características, né? Eu pago, ao caso, a morte, né? Esse é o principal evento, né? Mas, de certa forma, eu vou criando uma reserva, né? Que a gente chama provisão matemática, né? De benefícios a conceder, que você pode receber isso de uma única vez no futuro. Então, um dos exemplos que a norma nos traz, né? É exatamente isso, né? Eu recebo um prêmio, esse prêmio, por exemplo, de R$ 1.000 aqui, né? Ele vai, evidentemente, compor parte, né, dessa provisão matemática, né? Ou seja, né, são valores que a companhia vão aplicar no mercado e vão devolver isso, né, para o participante daquela cobertura, né, ou para o segurado, ou para os beneficiários do segurado, né? Então, e mais a cobertura, na realidade, que a gente acaba tendo aí do seguro de vida. Então, geralmente, essa promessa ela é dividida em dois grandes blocos, tá? O benefício pela morte, eu te pago se eventualmente o segurado vir a falecer, os beneficiários recebem ele, né? Ou saldo de conta na realidade. Ou se
por causa da morte os beneficiários podem receber, ou se, de fato, o contrato for cancelado. Então, a gente, normalmente, nesse tipo de operação, eu tenho duas características. Eu tenho uma característica de investimento, né? E eu tenho uma característica da cobertura de risco, né? Porque o evento do risco, nesse caso, é o evento da cobertura de seguros, tá? Então, a gente trabalha com essas duas premissas para começar a entender se eu devo ou não separar e se eu devo tratar isso no âmbito da IFRS 17, tá? Então, nesse aspecto, né, a gente precisa também compreender. A entidade tem um departamento do qual ela vai processar esse sinistro, né? Então, a gente sabe que toda seguradora, isso faz parte do negócio. Ela também tem um departamento de que ela vai administrar esse recurso, né? Hoje é mais ou menos compartilhado, né? Hoje você tem a figura da tesouraria, né? Ou a figura dos departamentos financeiros das companhias, fazendo a gestão desses recursos, né? Comprando investimentos, né? E executando operações de compra e venda no mercado desses investimentos. Então, ela tem disso e ela compartilha muitas das vezes, né? Um gestor externo, mas seguindo as diretrizes, geralmente, daquela que ela estabelece. Tá? É importante a gente também frisar que na separação do contrato é muito importante de que você tenha uma operação, na realidade, fora, né, no âmbito de uma aplicação financeira, né, que possa ser tratado, né, em função da cobertura da provisão matemática, ou seja, eu consigo uma operação de investimento similar à cobertura, né, que eu teria fazendo o resgate. A gente não precisa ir muito longe, né? Quase todas as operações hoje da área de seguros são similares. Se eu tenho uma remuneração garantida, por exemplo, de ITR, eu poderia fazer alguma coisa relacionada à poupança, eu tenho uma aplicação fora, né? Se eu tenho aí um IPCA mais um cupom, eu tenho títulos públicos, então existem operações, na realidade, e geralmente eles acabam se encaixando, né? De que é possível você contratar uma instituição independente para fazer esse tipo de operação, tá? Por isso que me leva a saber se o contrato é distinto ou se o contrato, na prática, ele não é distinto, tá? Então, essa é uma das principais análises que são realizadas, tá? Então, quando a gente começa a analisar essa operação especificamente, né, nós vamos primeiro entender, né, o que vai para o saldo de conta, né, e o que vai para a cobertura, na realidade, de seguros, né, ou seja, a cobertura para o evento que seria o evento da morte, tá? Então, quando a gente pensa, né, na existência desse produto, né, ele indicaria que são produtos distintos, né? Por que eles seriam produtos distintos? Eu conseguiria pegar uma parte do valor que eu pago a título de acumulação, né, e contratar uma operação fora, né? Então, a gente começa a entender aqui o que seria o distinto e o que seria não, na realidade, não distinto. O distinto está muito aquilo que eu consigo fazer uma operação similar, essa operação similar existe no mercado, ela é suficiente, tá? Então, eu poderia tratar isso como apenas, exclusivamente, uma operação de depósito que tem uma remuneração garantida pela companhia, baseado no indexador, baseado no repasse de uma carteira de investimentos, enfim, né? A gente tem um produto similar a isso, tá? Então, a gente começa, né, a perceber do que é o distinto e do que é o não, o que é distinto, tá? Então, nesse aspecto, né, pessoal, quando a gente fala, né, se a operação de acumulação e a operação, né, do risco de seguros, eles são interrelacionados, né? Eu entendo que sim. Por que a gente entende que sim, né, pessoal? Porque na prática, né, o contrato de seguro, né, ele prescreve quando existe o quê? Ou o cancelamento dele, ou ele prescreve quando existe o quê? A morte. Ao mesmo tempo, existe o encerramento do saldo dessa conta, ou seja, existe o encerramento daquela provisão matemática que acumulou o recurso naquele período. Quando os dois são somados, na realidade, significa dizer que as operações são o quê? Interrelacionadas. Quando as operações são interrelacionadas, nós temos uma operação o quê?
não distinta, né? Se ele é não distinta, portanto, nós devemos reconhecer ele de acordo com a IFRS 17. Eu não devo separar a operação, na realidade, do seguro da operação do depósito. Então, eu trato os dois no âmbito da IFRS 17. Se elas forem distintas, sim, aí uma eu vou tratar de acordo com a IFRS 9 e a outra eu vou tratar de acordo com a IFRS 17. A única diferença que existe aqui, na prática, é que as operações do depósito, na realidade, né, da reserva de acumulação, o que acaba acontecendo, né? Elas não são tratadas no âmbito de geração de receita e muito menos no âmbito de geração de despesa com os seguros, ou seja, dentro do resultado da operação de seguros, né? Ela é tratada efetivamente como um componente de depósito. Então, ou seja, ela não transita, na realidade, gerando uma receita por emissão de prêmio e uma despesa, que seria o caso, o sinistro, tá? Então, a gente começa a separar o contrato do que é o depósito, né, não distinto, e do que é a operação de fato de seguros. Tá? Então, essa é a primeira parte aí que a gente começa a entender a separação do contrato. Tá? Um outro fator que a gente precisa compreender é que, hoje, você tem o processamento do sinistro, ele é realizado com uma atividade da companhia, porque uma das atividades da companhia é de cumprir o contrato. Como é que eu cumpro o contrato ou a obrigação de desempenho, como a gente fala na IFRS 15? Eu cumpro realizando pelo seguinte fator, né, pessoal? À medida que eu executo tem a morte, eu presto o serviço, na realidade, regulando o sinistro e efetuo o pagamento disso daí, né? Ou seja, eu estou executando a atividade, né, da prestação de serviço nesse caso, né? Então, né, pessoal, não separaria, né, o processamento de sinistro, como também nós não separaríamos o processo da administração, na realidade, desse recurso, né? Por isso que nós falamos que, neste caso, a separação dos componentes, né, mesmo o depósito e mesmo o componente de risco, né, depósito e risco, né, eles estão interrelacionados, né, tanto pelo fato, né, de que se tem a obrigação de desempenho exatamente em conjunto com o outro, mas da mesma forma que a companhia presta serviço como sinistro, pelo departamento de sinistro e pela administração do recurso. Isso permite, na realidade, a gente tratar tudo dentro do âmbito do IFRS 17. Faz parte, né, do negócio seguros fazer tanto a administração do recurso, né, como também o processamento no caso do sinistro. Então, quando a gente fala em separação de contrato, é exatamente dividir as linhas de negócio que a companhia tem em 3 grandes blocos, né? O que é tratado pela IFRS 17, eventualmente aquilo que seria o distinto, né? Seria um contrato de investimento, e aquilo que seria substancialmente, né, uma prestação de serviço, né, uma administração de carteira, uma administração, né, de um autosseguro, se fosse o caso, né? Isso, na realidade, ele está no âmbito da IFRS 15, né? Não, na realidade, obrigatório a ser tratado pelo 15, né? Porque a IFRS 17, apesar dela fazer menção, ela não exige esse tratamento, né? É opcional. Mas, como nós estamos trabalhando com as normas internacionais, né, faz todo sentido a gente aplicar a 15, até pelo desenho que existe hoje, né, quando a gente fala das definições dos ativos e dos passivos. Tá? Então, o primeiro passo da aplicação da IFRS 17, né, ela vem exatamente na separação dos contratos. Tá? Algo que já era tratado pela IFRS 4. Né? Então, aqui nós não temos uma diferença significativa, né? Elas são exatamente muito similares nesse contexto aqui, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, que é muito importante, e aqui que está o X da questão, né? E é o que é a grande diferença que tem da 4 para 17, é exatamente o grau de agregação de contratos, tá? Então, toda seguradora, ela precisará fazer o seguinte, né? No primeiro momento, ela vai precisar separar as carteiras, na realidade, né? Então, por exemplo, ela vai separar uma carteira de vida e uma carteira de fiança locatícia, uma carteira
de automóvel, né? São, apesar do risco, né, ser seguro na realidade, né? A característica do risco de cada um deles são diferentes. Essa característica de risco, elas precisam ser o quê? Similares, né? Se elas forem similares, significa dizer, então, que a gente pode agregar isso dentro da mesma carteira, tá? Aí, um outro detalhe que passou a ser muito importante é exatamente essa agregação. Porque hoje, a norma, ela nos dá um limite, na realidade, o quanto que eu posso agregar de contratos. Então, ela me dá um prazo, normalmente, né, de distanciamento de 1 ano entre a emissão do primeiro contrato e a emissão, na realidade, do segundo contrato, do último contrato. Então, ele não pode ser maior, na realidade, que 1 ano. Nesse caso, o que acontece? Eu deveria agregar, ou seja, aglutinar todos esses contratos. Um exemplo disso seria o de 2017. Aí eu vou fazer uma análise desses contratos, estabelecendo 3 grandes blocos, né, no reconhecimento inicial, tá? Então, inicialmente, eu vou pegar todos os contratos de 2017 e vou classificar ele. Esse é um contrato oneroso? Ou seja, é um contrato que, no meu reconhecimento inicial, eu já imagino que essa operação vai me dar prejuízo, né? Ou isso é um contrato, na realidade, lucrativo, né? Ele é um contrato lucrativo, né, pessoal? Eu até deixei de uma forma mais simples do que a norma, na realidade, nos traz, para a gente poder entender claramente isso aí. Ele é um contrato lucrativo porque, ele, na prática, ele tem baixa probabilidade dele se tornar um contrato oneroso. Tá? Então, nesse primeiro momento, é isso que a gente precisa avaliar, né? Então, aqui, a norma, ela sempre coloca nesses dois como se houver, né? Será que existem contratos hoje que são onerosos? Será que existem contratos que são lucrativos, né? Mas geralmente, né, pessoal, é muito difícil a gente determinar isso no início da operação, tá? Então é muito mais provável, né, que as companhias, quando a gente fizer, por exemplo, a aplicação desse contrato em 2022, né, em 2022 eu vou pegar todos os contratos emitidos. Eu não sei se esses contratos vão dar lucro ou esses contratos vão dar prejuízo. Então, é muito provável, né, que a gente deva qualificar ele dentro de um grupo que seria divergente tanto dos contratos onerosos como dos contratos lucrativos. Ou seja, existe ou não a possibilidade desses contratos se tornarem onerosos. Então, no reconhecimento inicial, é muito provável que as companhias utilizem, né, essa classificação do meio, tá? Naturalmente, qual é o grande problema que vai se enfrentar? Se eu só tenho um limite de 1 ano para poder fazer a aglutinação, somar todos esses contratos, então significa que contratos que foram emitidos há mais de 20 anos atrás, é bem provável que esses contratos eles possam estar o quê? Onerosos. Eles estão gerando prejuízo para o negócio de seguros, né? Então, quando a gente fala que não vai dar mais, né, para a gente conseguir mascarar o contrato que me dá prejuízo do contrato que me dá lucro, né, nesse período, é porque hoje eles estão misturados. A gente não consegue, na realidade, enxergar isso daí. A partir de 2023, o que começa a acontecer? O contrato que é lucrativo, ele vai reconhecendo o ganho dele com o passar do tempo, e o contrato que é oneroso, eu vou trazer aquele fluxo de caixa que vai me gerar um prejuízo no futuro, a valor presente, e eu vou registrar imediatamente no resultado. Então, o grande detalhe, ele está exatamente aqui, né, pessoal? Que é no grau de agregação desses contratos, né? Então, quando a gente começa a imaginar de que eu vou precisar fazer uma análise em 2022, sabendo o que é oneroso, o que não é, começa a vir várias perguntas na nossa cabeça, né? Então, significa dizer que hoje o contrato que é lucrativo, reconheço receita de acordo com o que ela vai sendo realizada. Os contratos que são onerosos, vou trazer valor presente e vou lançar isso direto no resultado, tá? E à medida que esses contratos lucrativos vão se tornando contratos onerosos, o que vai acontecendo? Ele vai sendo já imediatamente ajustado o resultado em função disso, tá? Então, quando a gente fala no nível de agregação,
Aqui é que está o X da questão mesmo, né? Porque eu só posso agregar contratos de um ano, né? Então, significa que as operações que foram realizadas há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, por quê? Esse nível, né? Ou seja, esse modelo geral de avaliação que a gente tem hoje dos contratos, eles estão relacionados com operações que a gente chama de operações geralmente acima de 12 meses, né? Se for operações abaixo de 12 meses, significa que eu posso fazer um modelo simplificado, mas aí a gente tem algumas regrinhas que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Do que significa esse modelo simplificado, tá? E a gente começa a fazer uma avaliação. Aí eu trouxe até como exemplo aqui para vocês a carteira de fiança, né? Então, todo ano eu vou lá e renovo a operação de seguro-fiança, né? Então, tenho lá meu contrato de aluguel, ele é válido por 5 anos. Então, no primeiro ano eu contrato, mando todo o meu cadastro para a companhia tem conhecimento de que eu tenho um contrato de 5 anos de aluguel, né, com o proprietário do imóvel, significa dizer que no final de 12 meses eu vou ter que fazer uma nova renovação. E assim sucessivamente até o vencimento do contrato, que após 5 anos a companhia pode ou não fazer uma reavaliação daquilo que ela concedeu na realidade de crédito. O problema, pessoal, de que o fato de você emitir uma apólice nova não significa que isso não é um contrato de mais de 12 meses. Então, significa dizer o seguinte, que o prazo do contrato de aluguel é o que determina o prazo, na realidade, daquele contrato de seguros. Por que isso? Porque ao final de 12 meses, a companhia ela não pode recusar a emissão daquele contrato, da emissão daquela apólice, né? Uma vez que o segurado vai pagar o prêmio que ela assim estabeleceu, a companhia ela é obrigada a ter renovação automática. Então, a que a gente acha que é um contrato pura e simplesmente de 12 meses, na realidade é um contrato de longo prazo. Pode ser que uma cobertura de 3, de 4, de 5 anos, né? Tudo vai depender, na prática, do quê? Vai depender do prazo do contrato do aluguel. Quando a gente fala no contrato do seguro, né, ele tem uma garantia de renovação automática no caso, por exemplo, de fiança locatícia. E aí eu vou ter que agregar esse contrato, na realidade, pelos próximos 3 anos. Então, tudo que eu emitir de novos contratos no ano de 2020 significa que eu posso agregar todos eles, né? A norma ela nos dá um prazo de 1 ano, né? Mas eu posso segregar isso em prazos menores? Sim, né? Só que cada vez que eu segregar isso em prazos menores, significa que eu vou ter mais trabalho, né? Evidentemente, para poder fazer esse nível, né, de agregação, tá? E ele vai ser muito mais sensível, na realidade, né, àquelas situações, né, de emissões específicas de meses, né? O mês de janeiro pode ser baixo e ele pode gerar mais prejuízo se eu tiver concentração de sinistro naquele mês de janeiro. Então, talvez fazer mês a mês não seria uma boa prática, seria uma prática melhor, talvez, agregar de 6 meses, porque a gente tem as demonstrações intermediárias, né? Fazer a cada 6 meses uma agregação, ou no máximo aí 1 ano, tá? Então, esse ponto da agregação, né, pessoal? Eu vou pegar todas as emissões daquele ano, e aí vou somar todos e vou fazer uma análise, na realidade, desses contratos, classificando eles em 3 categorias. É um contrato oneroso, é um contrato lucrativo, né? Se houver um contrato oneroso, se houver um contrato lucrativo, e no diferente dos dois, seria com a possibilidade de ser lucrativo ou ser oneroso. Por isso que eu digo, né, que a opção do meio nosso aqui, né, intermediária, né, ela é a mais provável que deva acontecer. E aí eu vou ter uma metodologia para, evidentemente, tratar a IFRS 17, tá? O que leva a essa metodologia, né? É o que ela é chamado aí de modelo de mensuração geral. Na prática, esse modelo de mensuração geral, né, pessoal, no início daquele contrato, ou seja, eu vou acumular o ano de 2019 inteiro, eu vou acumular o ano de 2020 inteiro, somei todos eles. Eu vou fazer um fluxo de caixa, na realidade, de cumprimento
daquele contrato, onde que eu vou estimar o quê? As entradas e as saídas, os prêmios que eu estou recebendo e, eventualmente, né, os sinistros que eu estou pagando, né, mais despesa de comercialização, né, tudo aquilo que faz parte, evidentemente, da operação. Estou fazendo uma estimativa. Vou aplicar um desconto e vou trazer essa operação a valor presente, né? E, naturalmente, né, pessoal, eu tenho uma oscilação que pode acontecer no mercado. Eu posso ter mais sinistro, menos sinistro, né? Então, aí nós vamos ter que avaliar bastante a questão da probabilidade, né? Mas eu poderia colocar isso no fluxo de caixa, sim. A norma, ela tem deixado muito explícita, na realidade, né? Esse é o chamado do risco não financeiro, não é assim? Eventualmente, né, se a forma como eu precifiquei ou que eu aceitei o risco, ela pode me causar um prejuízo ou ela pode me causar um lucro. Então, nesse momento, a companhia vai fazer, na realidade, o quê? Um modelo, não existe nenhum modelo estabelecido em norma, né? Mas um modelo onde que ela vai avaliar a probabilidade, né, dos cumprimentos dos contratos, né? E dentro desses modelos, ela vai estressar o máximo que ela pagaria e o mínimo que ela pagaria para cada um dos contratos e poderia naturalmente achar uma média, né? E fazer uma ponderação dos riscos que são chamados não financeiros aí. Neste caso, especificamente, né, pessoal, é algo que quem vai determinar isso é a alta administração, né, assim? Porque as oscilações de mercado, né, oscilações de muito mais sinistro ou menos sinistro, né, como que ele vai se comportar, né, ele vai estar muito enraizado naquilo que a companhia, via sua administração, na realidade, ponderou, tá? Então, colocando essa ponderação de risco, quando a gente avalia, por exemplo, fiança locatícia, nos últimos 3 anos, fiança locatícia você teve uma sinistralidade da ordem de 20%, né? No ano de 2020, né, em função da pandemia, muitos contratos foram encerrados por falta de pagamento, muitos contratos, né, não conseguiu ser executado, né, o despejo e a companhia continuou pagando, na realidade, o aluguel, nós vimos a sinistralidade saltar de 20% para 60%. Né? Então, ou seja, esse é o tipo de produto, na realidade, né, pessoal, que ele teve ganho em 2, 3 anos e deve estar amargando prejuízo agora. Né? Com a IFRS 17, isso deve mudar substancialmente. Por que muda substancialmente, né? Porque, na prática, nós vamos diluir um pouco desse prejuízo, na realidade, em função da ponderação do risco não financeiro. Então, esse 60% ele não teria acontecido esse ano. Ele teria sido diluído, né, nos últimos, pelo menos, 3 anos, aí, que é o prazo médio aí, dos contratos. O que vai me gerar, né, na realidade, uma margem de serviço contratual. A margem de serviço contratual, nada mais, nada menos que seria o ganho aí dessas operações, tá? Então, inicialmente, nós vamos precisar fazer todo ano, na realidade, isso daí, e depois, naturalmente, remensurar, tá? Então, há um título de exemplo aqui para vocês, né? Só para a gente quantificar e entender como que será esse impacto, na realidade, nas companhias de seguro, né? Vamos trazer isso em números, né? Então, uma entidade, na realidade, ela vai pegar uma quantidade de contratos, ou seja, por isso que a gente está falando da agregação, né? Assim, ele vai pegar esses contratos e ele sabe que esses contratos, ele tem um período de 3 anos. Só lembrando, né, pessoal, o modelo geral, ele é válido para todo mundo. Para contratos de longo prazo, ou seja, acima de 12 meses, como para contratos abaixo de 12 meses, tá? Ele é válido, a gente pode aplicar esse modelo geral para os dois modelos. O que a gente não pode aplicar, na realidade, é um modelo simplificado para contratos acima de 12 meses, chamados contratos de longo prazo. Então, nós temos uma restrição aqui, tá? Só para a gente poder dar continuidade aqui. Então, em que momento, na realidade, né, pessoal, a gente começa a reconhecer isso, começa a agregar? No momento que o cliente pagou ou no momento que aquele risco, na realidade, ele foi emitido. Para simplificar, e a companhia deveria fazer uma avaliação disso daí, né?
nos próximos 3 anos, eu tenho contratos que vão ser cancelados no meio do caminho, eu deveria, de certa forma, prever isso daí, né? Quantos por cento chegam ao final de vigência, quantos por cento não chegam, né? Então, eu vou ter que mostrar ao longo de 3 anos esse efeito. No nosso exemplo, só para questão de simplificação, nós vamos falar que nada foi cancelado nos próximos 3 anos, tá? A companhia espera, nesse caso, receber prêmio de 900, né? Ele recebe imediatamente 100%, né? No início do contrato, né? Ou seja, como ele recebe no início do contrato, o valor presente da operação é a mesma coisa, os 900, né? Eu não preciso trazer a valor presente. Mas, pessoal, por exemplo, num contrato de fiança locatícia, uma apólice emitida esse ano, uma apólice emitida daqui a 1 ano, uma apólice emitida daqui a 2 anos. Eu vou ter que projetar esse fluxo de caixa e vou trazer a valor presente, na realidade, o que eu espero receber. Então, é o primeiro passo que a gente começa a mensurar, tá? E aí a gente tem, como um exemplo aqui, um contrato que seria, por exemplo, lucrativo. Então, a companhia vai estimar que ela vai pagar, ao longo dos próximos 3 anos, algo de R$600, tá? Ou seja, ela vai pagar 200 no primeiro ano, 200 no segundo e 200 no terceiro. Tanto o recebimento como, eventualmente, os pagamentos desse início, eles precisam ser trazidos a valor presente. Então, eu tenho que trazer todo mundo na mesma data, né? Se eu espero receber 900 ao longo de 3 anos, trago esses 900 a valor presente. No nosso exemplo, nós recebemos no início do contrato, tá? Então, ou seja, o valor presente dele é o mesmo. Esses 600, né? Parcelado 200, 200 e 200, se nós pegarmos 5% dele ao ano, significa dizer que o valor presente dessa operação é 545, tá? Então, só mostrando aqui para vocês começarem a entender, na realidade, o que seria um contrato lucrativo. Então, por enquanto, né, vamos só olhar para a coluna aqui do contrato lucrativo, né? Então, eu vou estimar o valor presente daquilo que eu espero de recebimento de prêmio, vou estimar o valor presente daquilo que eu espero de saída de caixa. Eventualmente, eu tenho aqui o sinistro, né, e as despesas de comercialização, né, as despesas que eu tenho para angariar aquele seguro, né? Então, espero receber 900 e devo gastar 545, né, com o passar dos 3 anos pagando eventualmente sinistros, tá? E vou estimar, aí eu tenho uma estimativa do fluxo de caixa, ou seja, esta operação deve me dar um fluxo de caixa de 355, tá? E aí vem a parte importante, que é aquela que eu falei, que é o ajuste, na realidade, né, pelo risco não financeiro, que seria 120 aqui. Ou seja, esse 120 aqui, pessoal, ele é o fiel da balança, né? Então, se a sinistralidade aumentar, eu vou pagar mais sinistro para isso. E ele vai me dar um desequilíbrio com o passar do tempo. Por isso da importância dele, porque eu vou trazer o resultado mais equalizado, na realidade, no decorrer dos 3 anos. Como o exemplo do fiança locatícia. Nos últimos 3 anos, uma lucratividade alta e uma sinistralidade alta, agora gerando prejuízo. Esse fator, né, do risco não financeiro, né, ele é evidenciado e ele é deixado explícito aqui exatamente por isso, né? Ou seja, ele já está afetando o contrato desde o início. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo aqui, né? Eu tenho um fluxo de caixa do comprimento dos 235, então significa dizer que esses 235 aqui, ele será reconhecido ao longo dos próximos 3 anos. Ou seja, é a lucratividade que provavelmente esse contrato ele me dará ao longo dos 3 anos. Então, na prática, né, pessoal, eu vou reconhecer a receita, né, de forma, ela não é linear perfeita, né, até porque nós temos a questão da taxa de juros aqui e ela não gera linear perfeito, mas eu vou amortizar esses 235 no decorrer de 3 anos, tá? Se fosse um contrato oneroso, né, no nosso caso, nós íamos fazer a mesma estimativa, né? Então, nesse contrato oneroso aqui, nós vamos levar em consideração, na realidade, o quê?
eu espero ter saída de caixa de 400, na realidade, ou seja, eu devo ter 1.200 de saída de caixa nos próximos 3 anos. Se eu trouxer essa saída de caixa nos próximos 3 anos a valor presente a uma taxa de 5%, ela vai me dar 1.089, e eu vou lá e vou estimar mais uma vez isso. Espero receber 900, vou ter uma saída de caixa a valor de hoje de 1.089, significa que eu vou ter um descasamento de caixa de 189, mais um ajuste pelo risco não financeiro, que é uma probabilidade, na realidade, né, que eu poderia ter um aumento ou não de sinistro e não cumprir, na realidade, a obrigação de desempenho, seria de 120, significa dizer que essa operação me daria um prejuízo de 309. Né? Aqui que está a grande diferença que existe. Os contratos lucrativos serão amortizados ao longo dos 3 anos, ou seja, eu vou ter 1/3 de receita nesse ano, 1/3 no próximo ano e 1/3 daqui a 2 anos. Só que o problema é que o prejuízo, hoje eu já reconheço ele imediatamente no resultado do exercício. Ou seja, o 309, ele impacta já de início essa operação, se for um contrato normalmente oneroso. Né? É difícil a gente determinar se aquela agregação de contrato ela será lucrativa ou ela será onerosa. Né? A companhia vai perder dinheiro, na realidade, com aquilo. Isso se dá com o passar, na realidade, do tempo, porque existem outros fatores que nós não controlamos. Por exemplo, uma pandemia, a gente não controla a pandemia, né? Nós tivemos o caso aqui no Brasil, no sul, que teve lá aquele ciclone bomba. Então, geralmente, né, havendo cobertura, a gente não controla esse tipo de evento, né? A gente não controla catástrofes da natureza. Tendo cobertura, na realidade, né, pessoal, então a companhia ela não esperava, né? Isso foge ao controle, né? Foge às regras gerais. E aí nós vamos trabalhando isso com o passar, na realidade, do tempo. Então, o que vai acontecer, na realidade, em 2020? Eu vou pegar todas as minhas carteiras, vou, né, na realidade, agregar as carteiras do passado, principalmente pensando em seguro de vida, vou fazer uma projeção, se elas são onerosas ou se elas não são. E nesse momento já é possível saber, em função de frequência e severidade dos sinistros que aconteceram na realidade no passado. A gente consegue fazer uma projeção para o futuro disso daí, né? Então, uma vez feito isso daí, a gente já começa a determinar se os contratos vão ser lucrativos e não vão ser onerosos. Então, quando eu agregar isso, por exemplo, para o ano de, sei lá, 2000, né, é bem provável que essa carteira ela já seja uma carteira o quê? Onerosa. Porque aquele grupo de segurados, pensando no vida, ele já o quê? Envelheceu. Né? Se ele envelheceu, significa que a possibilidade de morte ela é muito o quê? Maior. Se a possibilidade de morte é maior, significa que eu tenho uma frequência maior e provavelmente ele me gere um prejuízo maior. Então, essa carteira antiga, na realidade, ela vai afetar imediatamente o resultado de 2022 das companhias, né? Porque eu vou aplicar isso retroativo, né? O balanço de abertura seria 2022, então no ano de 2022 a gente vai ter um efeito bastante significativo nas companhias, né? Porque eu já vou reconhecer esse prejuízo das carteiras deficitárias, né? Ou daqueles contratos deficitários já no ano de 2022. E dali para frente, com o passar do tempo, qual é a tendência? Envelhece aquela massa de segurado daquelas emissões de anos anteriores, ela de lucrativo, ela vai virando onerosa. E aquilo ela vai virando onerosa, ela vai impactando já a valor presente o resultado da companhia. Então, a IFRS 17, né, pessoal, ela trouxe exatamente isso para nós, né? É o contrato oneroso e o contrato lucrativo, né? Antes, com a 4, isso se misturou. Na realidade, era a adequação dos ativos e passivos. A companhia tem ativo suficiente para poder pagar os seus passivos? Sim, ok. Suficiente, não, o grupo, né, de vida não é deficitário, ok. Eu não preciso constituir provisão adicional.
Se o grupo for deficitário, eu precisava constituir provisões adicionais. Carteiras de curto prazo, elas na realidade eram mais sensíveis a isso. Agora não. Agora, a partir de 2023, né, retroativa 2022, nós vamos ter um efeito bastante claro e objetivo. Quanto mais velha a carteira, tendência a ser onerosa, tendência a apresentar prejuízo, né? As carteiras mais novas começam com lucrativas, provavelmente eu tenho uma margem de serviço contratual, vou diferindo isso daí até o momento que a chave vira. E a chave virando para oneroso, eu já reconheço a valor presente, essa minha obrigação. Então, essa que é a diferença que nós vamos ter, na realidade, na norma de seguros, né? Ou seja, é bem a definição do passivo, né? É uma obrigação o quê? Presente, oriunda de eventos no passado. Quando eu vendi aquela apólice, né? Ela era até lucrativa e agora ela vai ter um momento que ela vai virar deficitária. No momento que ela virar deficitária, eu reconheço a valor presente, o déficit daquela operação, ou seja, né, eu tenho um passivo, eu tenho uma obrigação a cumprir. No nosso caso aqui, os 309, né? Vou reconhecer esse passivo do contrato oneroso e imediatamente vai ser afetado o resultado, tá? Esse é o primeiro aspecto que nós temos aí, tá? Ó, depois que eu recebo esta operação, recebendo o valor financeiro, né? Logo no início, ó, o meu passivo ele passa a 900, né? Aqui porque é o 665, né? Que é o fluxo do comprimento mais a minha margem do serviço contratual. Então, ou seja, eu tenho uma obrigação, né? Ainda com os clientes de 900 e a minha lucratividade está dentro desses 900. Se fosse um contrato oneroso, né? Eu teria na realidade os 309 mais na realidade, os 900 que eu acabei recebendo. Então, eu teria 1.209, na realidade, de passivo. Isso pensando no reconhecimento inicial, né? Logo depois do reconhecimento inicial, eu tenho o recebimento desses valores, tá? Então, esse é o primeiro passo. O que eu faço depois disso? Eu vou remensurar isso, pessoal, subsequente todo ano. Todo ano no fechamento do balanço, eu vou fazer a mesma avaliação, né? Então, eu vou lá e vou reprojetar, na realidade, aquele fluxo de caixa, só que agora eu já tenho um ano de experiência, né? Evidentemente, o valor do dinheiro no tempo é um componente financeiro, ele pode mudar com o passar do tempo, né? Eu tenho o serviço passado, que é a questão da minha experiência, e como isso vai afetar na realidade futura, né? Que seria a margem de serviço contratual, tá? Então, né, pessoal, se a gente fosse aplicar a remensuração desse contrato, né, só para a gente, existem prejuízos, existem lucros, existe mudança da taxa de juros, existem vários exemplos que a gente pode dar aqui, mas só para uma questão de simplificação, para vocês começarem a entender, né, nada se modificou, ou seja, as premissas que nós tínhamos estabelecidos no início do contrato, elas permaneceram a mesma. Taxa de juros a mesma, né? A expectativa de sinistro, de pagamento de sinistro naquele ano, ela se concretizou, ficou muito próximo daquilo que a gente tem. Nós não fizemos nenhuma alteração, né, no risco não financeiro, ou seja, o descasamento aí de probabilidade de sinistro, né? E as despesas, naturalmente, foram pagas imediatamente, porque normalmente eu tenho o evento do sinistro, mas eu tenho um tempo para ocorrer esse pagamento, tá? Então, se eu fosse remensurar, ou se eu tivesse ter feito um fluxo de caixa inicial, né, eu teria exatamente isso daqui, ó, né? Então, no primeiro ano, eu teria um fluxo de cumprimento de 235, ou seja, minha margem de serviço contratual. No segundo ano, eu teria uma saída de caixa de 452 e no segundo ano 231, né, ainda a sair, e no último ano ele seria zerado aqui no nosso caso. Esse foi o fluxo de caixa que ele foi projetado, na realidade, lá no reconhecimento inicial. À medida, na realidade, que foi passando o tempo, né, pessoal, eu tive a entrada de caixa, aí eu tenho uma despesa financeira, né, que ela se dá baseada especificamente no quê, né? Eu não tinha o valor presente dos meus
dos meus sinistros, os 600 é o valor presente, multiplicado por 5%, eu tenho 27. Isso aqui se transformou em despesa financeira. Antes, tudo era reconhecido, na realidade, os 200 como sinistro, agora não. Eu tenho menos de 200 como sinistro e eu tenho 27 como uma despesa financeira reconhecida nesse momento. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos de resultado da operação de seguro, que é prêmio menos sinistro, e lançamos isso como parte do resultado financeiro. Então, nós estamos deslocando uma parte da despesa de sinistro para resultado financeiro, tá? A margem, né, de serviço contratual, os 235 multiplicado por 5%, isso aqui é resultado na realidade financeira. A mudança, nós estamos diferindo ela, na realidade, com o passar do tempo, né? Então, aqui ela era 120, nós baixamos 40, 120 dividido por 3, 40 por ano, né? E eu tenho, na realidade, os 235 multiplicado por 5%, me daria os 12, né? Ele dá 247 dividido por 3, eu teria aqui como mudanças relacionadas nos serviços atuais, 82. Então, o que acaba acontecendo aqui? Eu teria de pagamento de sinistro os 200, né? Então, entre o 900, eu tenho despesas financeiras de 39 e 122, que está relacionado diretamente ao quê, pessoal? A mudança, na realidade, do serviço contratual, né? Ou seja, a lucratividade que eu tive naquele período. Se eu tivesse que, aí eu me geraria um passivo de 617, como é que ficaria essa demonstração financeira na prática? Meu caixa, naturalmente, como eu paguei 200 sinistros, eu tinha 900, não estou falando do valor aplicado, sobrou 700 aqui, por uma questão de simplificação. Eu tenho um passivo a cumprir ainda desses contratos de 617, e eu já reconheci, naquele período, 83 na realidade do lucro. Esse 83 vem da onde? O 122 menos o 39 da despesa financeira. Então, o que nós fizemos? Foi deslocado 39 para resultado financeiro, antes, quando era dentro do resultado operacional, né? Então, o que vem acontecendo, né? Eu vou alocando a despesa, né? Parte como resultado da operação, parte como resultado financeiro. Até 2022, quase tudo seria resultado da operação. Eu não teria resultado financeiro nesse caso, tá? Então, a mensuração geral, ela trabalha exatamente com isso, né? Então, se a gente voltasse naquele exemplo do fiança locatícia, né? Parte do resultado da sinistralidade de 60%, ele estaria sendo levado para o resultado financeiro, por causa de trazer essa operação ao valor presente. Então, ele mostraria uma sinistralidade muito menor, e o lucro, na realidade, ele seria, supostamente, muito parecido, né? Não seria muito diferente, mas, de certa forma, né, pessoal, eu teria lançado um pouco de prejuízo no primeiro ano, um pouco de prejuízo no segundo ano e um pouco de prejuízo no terceiro ano. Ele estaria mais equalizado aí. Não tudo no último ano, tá? Dando um exemplo aqui para vocês, né, de situação que nós estamos vivendo aí no nosso mercado, no nosso dia a dia. Posterior a isso, né, pessoal, a gente tem o que a gente chama do modelo alocação de prêmio, ou seja, o modelo que é simplificado. O modelo simplificado, pessoal, nada mais, nada menos, que é o quê? Da mesma forma como a gente trata hoje. Então, quem da área de seguros sabe muito bem de que a gente tem a provisão de prêmios não ganha, que é a nossa expectativa de sinistro. À medida que vai correndo, nós vamos revertendo isso contra resultado, e eu vou lançando a despesa com sinistro no resultado à medida que ela incorre, tanto via sinistro ocorrido como sinistros ocorridos, mas não avisados. Então, hoje a gente já adota o modelo simplificado, mas ela só pode ocorrer para vigências menores que 12 o quê? Que 12 meses, tá? Então, significa dizer que a IFRS 17, ela passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023, como ela é retrospectiva, o balanço de 2022 será reapresentado no balanço de 2023, com todas essas alterações, né? E aí, o que a gente chama de impacto, né, pessoal? Os bancos, como que eles serão impactados, né? Nós temos uma série de bancos fazendo aquisições de seguradoras, principalmente os bancos middles aí, né? XP está se tornando, tem banco hoje, né? Eles estão adquirindo uma seguradora, né? Será que eles estão considerando
isso no preço de compra, os impactos da IFRS 17? É um fator, porque a partir de 2022, ele vai no teste de impairment, isso vai ter um impacto, ou seja, né, o meu laudo de avaliação, será que foi considerado isso? Né? Da mesma forma que as companhias, os bancos que adquiriram as seguradoras vão precisar refazer o teste de impairment e provavelmente vai ter um efeito no resultado negativo e a busca, né, ou seja, a recuperação daquilo que eu paguei a mais pela empresa, o resultado futuro deve ser baixado, esse é um exemplo. E na consolidação de balanço, nós devemos ter uma redução do patrimônio, naturalmente, a gente deve ter uma redução aí dos ganhos das companhias de seguro num período de tempo e depois se estabiliza, entra num ciclo, né? Na área de seguros, os contratos onerosos vão ter efeitos diretos no resultado, né? Ele vai afetar o resultado ou ele vai afetar o resultado abrangente, nós estamos falando do patrimônio líquido. Vai haver transferência do resultado operacional para o resultado financeiro, né? E, naturalmente, companhias de seguro que adquiriram outras companhias vão ter efeito no teste de impairment. Estamos pensando aqui no macro, né? O grande vilão da história serão os planos de saúde. Os planos de saúde, hoje a carteira individual, na realidade, existe um descasamento entre o que é chamada inflação médica, né? E aquilo que a ANS adota, né? Em termos de aumento. Significa que tem um descasamento, o prejuízo é visível, as carteiras existem, então provavelmente os planos de saúde vão reconhecer um belo de um prejuízo em 2023, né? E naturalmente o mercado se consolidou, tem muito, né, o ágil, né, o goodwill, né, sobre a rentabilidade futura, significa dizer que nós vamos ter aí um efeito também muito grande em termos de teste de impairment, né? Então não é só, né, especificamente na área de seguros, aquela mudança que existe na forma de contabilizar. Existe um efeito naquilo de que alguém comprou. Ok? Marcel, te passo aí. Extrapolei um pouquinho. Você sabe que eu gosto de falar, Marcel. Sem dúvidas, professor, não tem problema. Então, vamos responder algumas perguntas? Vamos sim. Aqui temos uma do Pedro. Qual o efeito se a ANS não aprovar a adoção da IFRS 17? Nesse primeiro momento, né, a ANS, o fato dela não adotar, significa que nós estamos descumprindo tratados internacionais, né? Ou seja, a ANS deveria fazer a aprovação disso daí, até porque hoje nós temos companhias de capital aberto na área de saúde, né? E essas companhias vão ser obrigadas a adotar, porque a CVM, na realidade, vai aprovar esse normativo assim que ele for publicado, né? Então, pelo fato de nós termos as normas internacionais aplicadas ao capital aberto, seria injusto, né, com as demais operadoras, com essas de capital aberto, não serem aplicadas nas demais operadoras, né? E lembrando que a gente tem um tratado internacional que garante bastante investimento aí nos negócios. Legal. Agora uma pergunta da Kátia. Qual o impacto da Covid na implementação do IFRS 17? A Covid, na realidade, né, principalmente no Vida, né, nós devemos ter um aumento da severidade, né, não, da frequência, na realidade, dos sinistros, né, e provavelmente as carteiras que eram mais deficitárias, elas vão aumentar o déficit e para cumprir esses contratos, a receita não vai ser o suficiente. Então, provavelmente, nós vamos ter um aumento, na realidade, da despesa que vai ser implantada em 2022 ou 2023, dependendo da companhia. Ok. Agora uma pergunta do Fernando. Qual o impacto para os sistemas que processarão os dados, que realizarão os cálculos? Gigante, né? Primeiro que a gente tem um processo de compra e venda de empresas aí no meio do caminho, então você tem vários sistemas ligados, sistemas que foram incorporados no outro, né? O que a gente chama aí de coxa de retalho, né? Então essa coxa de retalho ela vai precisar ser revista inteira. Os sistemas precisam ser remodelados, né? Como que eles vão aglutinar essas informações, né? E evidentemente que hoje a gente não tem nenhum sistema preparado para isso. Ok. O pessoal de tecnologia vai trabalhar bastante nesse processo de implementação. Obrigado.
Agora uma pergunta da Patrícia. Por que ainda não temos um CPC aprovado? Aliás, por que ainda não temos um CPC aprovado ainda pelo CFC e pela CVM? Porque nós falamos aqui, geralmente aqui de Brasil, né? Nós temos, essa norma foi publicada pelo IASB em 2017, né? Só o ano passado foi colocado em audiência pública pelo CPC, e ele continua, a audiência foi fechada, mas ainda não saiu nada, né? Não sei se por causa da pandemia, o que foi, mas isso nada impede, na realidade, de que as companhias já não trabalhem, né, com relação a isso, né? É meramente uma formalização dessa norma internacional, né? Quando a gente fala Brasil, tudo é muito atrasado, é tudo em cima da hora, né? Nós tivemos, por exemplo, uma implantação do CPC 00, que ele foi emitido em 2018, né? O Brasil publicou no final de 2019, com validade a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, já veio com atraso aí as publicações, né? A gente demora muito, né, fazer essas traduções dessas normas, né, colocar em audiência pública, processo bastante moroso ainda, né? Okay. Obrigado, professor. E, professor, nosso horário chegou ao fim. O senhor gostaria de fazer comentários finais? Sim, nós temos bastante desafio pela frente, né, pessoal? A área de seguros, ela deve ser bastante afetada, né, em função da IFRS 17, porque nós vamos reconhecer naturalmente todos esses prejuízos, né, que vinham sendo mascarados ano a ano, né, mascarados no bom sentido, né, pessoal? Não no mau sentido, que não significa que as demonstrações financeiras possam estar erradas, né? E nós vamos ter uma necessidade muito grande de capital para poder fazer frente a essas operações. Área de tecnologia, área de investimento, tudo vai precisar se comunicar perfeitamente, ok? É isso, Marcel. Ok, professor, obrigado. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão de Seguros e Previdência, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado ao professor Renato Tavares pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também à equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite.